noite, né? O companheiro Vanderlei hoje vai falar sobre o sentido da vida, viu? Seja bem-vindo, por favor, fique à vontade, viu? Obrigado aos companheiros do Leão Denis. Nós vamos falar sobre o sentido da vida, como o nosso irmão lembrou. E também vamos lembrar uma recordação agradável de todos nós sobre as reuniões do Movimento Espírita. A última reunião presencial que nós tivemos no Movimento Espírita aconteceu há exatos 1 ano e 5 dias, que foi no dia 15 de março do ano passado, no Jerônimo Ribeiro, que nós participamos do IMPRESSE, que é o Encontro de Presidentes, Presidenciáveis e Trabalhadores da Doutrina Espírita. E vamos lembrar que amanhã faremos novamente o IMPRESSE 2021. Dessa vez vai ser online. Se vocês quiserem, puderem participar, basta fazer inscrição na plataforma Simpla, é o link que a Federação está divulgando pelos CREs. É só fazer a inscrição lá, a inscrição é gratuita. Vamos ter um seminário com Marlon Reikdal. Então, participem, convidem as pessoas da sua casa espírita, sobretudo os dirigentes da organização. Vamos falar, então, sobre o sentido da vida. Nós, quando pensamos na nossa vida, a gente entende ser o bem maior que Deus nos deu. E Jesus confirma essa afirmativa lá no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele diz para a gente que ninguém tem maior amor que o daquele que dá a sua vida por seus amigos. Nessa frase sintética de Jesus, ele une 3 dos elementos mais importantes das nossas vidas. Primeiro, a nossa própria vida. Depois, o amor como a essência de todos os sentimentos, como o sentimento que nos move a todos, como o sentimento que nos transforma sempre em pessoas melhores. E depois, os nossos amigos, o nosso próximo, aquele que está junto de nós nessa trajetória evolutiva e que é o alvo maior das nossas obrigações enquanto transeuntes nesse planeta de expiações e provas, já em curso para o planeta de regeneração. Jesus, nessa passagem, dizendo que o maior amor que se pode comprovar é a doação da própria vida pelos nossos próximos, pelos nossos amigos, Jesus impõe, ele cita o amor como o mais nobre dos sentimentos. O nosso próximo, o nosso irmão, o nosso amigo, como sendo o elemento mais importante para nós aqui na Terra. E traz a vida como nosso bem mais precioso. Jesus une nessa frase essas 3 coisas. Mas para falarmos qual é o objetivo da nossa vida, qual é a nossa razão de ser, por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo nesse planeta, é interessante primeiro entender o que é a vida. Existem vários conceitos com relação à vida. A biologia, o estudo, a ciência que estuda a vida, a biologia diz que a vida é aquele espaço de tempo entre a concepção e a morte de um ser. Nós entendemos que isso sim é a nossa vida. Mas o Espiritismo entende que é melhor chamar esse período de tempo que vai entre a concepção e a desencarnação de um ser como sendo a encarnação dele ou a reencarnação dele. A vida é algo mais amplo até mesmo do que isso. A filosofia nos traz um conceito dizendo que a vida é o fenômeno que anima a matéria. A vida é o fenômeno que anima a matéria. Se nós formos olhar nitidamente, com bastante cuidado, vamos perceber que a eletricidade também é um fenômeno que anima a matéria. Kardec, inclusive, falou sobre isso no Livro dos Espíritos. A metafísica, a física de Aristóteles, diz que a vida é um processo contínuo de relacionamentos. Aristóteles apresentou ao mundo o homem social, o homem político, aquele que convive. E ele, então, estabeleceu para a nossa vida esse tipo de conceito, que a vida, a nossa vida, em essência, é um processo contínuo de relacionamentos. Mas hoje, com o advento das redes sociais, esse conceito está muito mais ligado às próprias redes sociais, porque as redes sociais, sim, são exercidas, são feitas para que se tenha nelas um processo contínuo de relacionamentos. E também
é um conceito um pouco falho com relação à vida. O conceito tradicional da vida diz que a vida é o atributo de um ser que nasce, cresce, se movimenta, metaboliza, responde a estímulos, se reproduz, atinge o apogeu, declina e se extingue, morre. Muito completa essa definição. Nasce, cresce, vive, se alimenta, se reproduz, chega no máximo, enfraquece e morre. Bem completo esse conceito, mas se nós formos olhar com carinho para ele, vamos perceber que uma estrela ou um incêndio também seguem essa mesma trajetória. Tanto a estrela quanto o incêndio, eles nascem, crescem, se movimentam, metabolizam, respondem a estímulos. Se eu futucar o fogo, ele vai reagir. Se reproduzem, um incêndio pode se reproduzir, uma estrela também. Atinge o máximo, seu apogeu, depois ele começa a declinar até se extinguir. Então, é um conceito bonito para a vida, mas existem outras coisas que atendem também a esse conceito. Em compensação, olhando por esse conceito, as mulas e as formigas cabeçudas, elas não seriam seres vivos, porque as mulas e as formigas cortadeiras não se reproduzem. Esse conceito também é um pouco falho. Nós, para encontrar um conceito claro de vida, precisamos nos aprofundar um pouco mais, chegando até a poesia, chegando até a arte. Porque a arte é o fenômeno que verdadeiramente nos representa enquanto cultura, enquanto sabedoria. E um artista muito conhecido, chamado carinhosamente de Gonzaguinha, ele era filho do grande Luiz Gonzaga, o rei do Baião, ele compôs uma canção em que ele diz que a vida é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. O sopro do Criador numa atitude repleta de amor. É um conceito tão completo e tão singelo para a vida que parece que ele abraça todos os lados da nossa vida. E é um conceito lírico, poético, criado por uma pessoa que se dizia ateu. O Gonzaguinha dizia que não acreditava em Deus. A gente acha estranho como uma pessoa que não acredita em Deus concebe um conceito tão completo quanto esse. Mas nós sabemos que Gonzaguinha não acreditava em Deus porque foi-lhe apresentado um Deus bem diferente daquele Deus que nós espíritas conhecemos. Ele conheceu aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune, aquele Deus que persegue, aquele Deus que seleciona os seus escolhidos. Talvez se ele conhecesse o Deus que nós espíritas conhecemos, o Deus de amor, o Deus de caridade, o Deus de justiça e bondade, talvez ele acreditasse na existência desse Deus. Mas esse conceito é bastante completo, é bastante íntegro para limitar o que é a vida na grandeza dessa frase tão singela, o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Mas o Espiritismo, a ciência espírita, também conceituou a vida. A vida de uma forma genérica, a vida como ela surgiu na Terra. O Espiritismo nos ensina que a vida é o resultado da ação do fluido vital sobre a matéria organizada, atendendo a um princípio universal criado por Deus, chamado princípio vital. Então, a vida é uma consequência. A vida é a ação desse elemento também criado por Deus, que permeia toda a Terra e todos os planetas onde tem vida, ainda que vida em potencial. É o resultado da ação desse fluido, que Kardec chamou de fluido vital, sobre uma matéria que se organizou ao longo dos bilhões, dos milhões de anos, se organizou em uma estrutura molecular e atômica tal que ela permitiu que acontecesse nessa estrutura organizada o fenômeno da vida, promovido pelo fluido vital, atendendo a um princípio, o princípio vital. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 63, ele fala que a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Ele, esse agente, dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. A todos os seres que conseguiram estabelecer uma organização
estrutural, molecular, uma organização celular grandiosamente engedrada, perfeitamente estruturada e organizada, esse fluido tem condições de agir sobre esse elemento, obedecendo ao princípio vital, e criar nesse ser organizado aquilo que nós chamamos de vida. Para que a gente entenda um pouquinho mais assim fácil, talvez as analogias, as comparações, nos ajudam na compreensão. Podemos fazer uma comparação com uma bateria no nosso plano físico, no nosso plano material, no plano em que nós vivemos. O que é uma bateria? Uma bateria de carro, essa bateria que fica dentro dos nossos carros. Ela nada mais é do que, digamos assim, uma caixa plástica onde dentro dela a engenharia colocou uma série de placas de chumbo e de outros elementos que ela recebeu uma estruturação do ser humano, do engenheiro, tal que ela se constitui numa peça que pode vir a ser uma bateria, mas ela não é. Quando ela adquire uma organização de perfeição tal, a gente pode colocar nessa bateria uma solução chamada solução de bateria, ou fluido de bateria, ou eletrólise da bateria. E atendendo a um princípio da química, um princípio químico, esse elemento fluídico, líquido, chamado de fluido de bateria, ele vai agir nas placas de metal e vai gerar a eletricidade. Ou seja, aquela bateria estruturada, organizada, ela não podia gerar eletricidade se não fosse a ação do fluido da bateria, do líquido que nós colocamos na bateria, basicamente composto de ácido sulfúrico. Se esse ácido enfraquecer, ou se ele desidratar, se ele secar, se esse fluido enfraquecer ou se esse fluido desaparecer, a bateria deixa de ser uma bateria, porque ela perde a capacidade de gerar eletricidade e volta a ser apenas uma caixa plástica com um monte de metal dentro estruturado, esperando que outra vez ela se reestruture para que o fluido da bateria volte a agir nela. Na nossa vida acontece coisa semelhante. Nós temos uma estrutura molecular que permite que a vida haja em nós. Mas o que faz com que essa vida haja é a ação do fluido vital. Se esse fluido vital se enfraquecer, ou se ele sumir, se ele terminar, se a sua ação cessar, como disse Kardec, nós morremos, deixamos de ser seres vivos e voltamos à matéria bruta de que éramos estruturados anteriormente. É uma comparação um pouco grosseira, mas foi uma comparação que Allan Kardec também usou, de certa forma. Lá na pergunta 70 de O Livro dos Espíritos, ele faz uma comparação dizendo que os corpos orgânicos, ou seja, os corpos vivos, são assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido, Kardec falava do fluido vital, determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade, ou seja, a cessação da ação do fluido vital, causa a morte. Então, é uma comparação assim um pouco grosseira, mas que se aproxima daquilo que Kardec nos ensinou na pergunta 70 de O Livro dos Espíritos. Então, isso é a vida, é assim que a vida é gerada no nosso planeta. Foi assim que Deus criou a vida e Ele nos fez conhecer isso com o advento do Espiritismo, com a revelação espírita. Mas a ciência dos homens, a ciência de relação nossa, ela não entende que a vida seja tudo isso que a gente fala. E a vida simplesmente é atribuída a um efeito do acaso. A ciência entende que quando a matéria se estruturou, o acaso fez com que surgisse nela a vida. A ciência não aceita a ideia do fluido vital. Por isso que a ciência dos homens também não conhece qual é o objetivo da vida, qual é o propósito da vida, qual é o significado da vida. Para a ciência dos homens, para a nossa ciência aqui da Terra, a única função da vida é se reproduzir para se perpetuar. Nós somos seres perecíveis enquanto matéria. Então, a única forma de nós nos perpetuarmos, de nós nos mantermos eternamente vivos enquanto elementos materiais, é nos reproduzindo. Então, a única função da vida, segundo a ciência dos homens, é se reproduzir. Sob esse conceito, nós podemos dizer que um ser humano, um homem, uma mulher, é igualzinho, exatamente igual ao mosquito da dengue,
a uma bactéria, a um elefante, a uma planta ou qualquer coisa que esteja vivo, porque tudo que está vivo tem a função de se reproduzir para se perpetuar. Nós entendemos que a vida é muito mais do que isso, e os Espíritos nos ensinam que a vida é muito mais do que simplesmente exercer uma função que se extingue em si própria. A vida é muito mais do que algo que acaba na sua própria função, que é se manter. Não faz sentido isso para nós. Algumas pessoas têm o hábito de dizer que o objetivo da vida é ser feliz. Ora, nós entendemos que o objetivo da vida pode ser até conceituado como ser feliz, mas ser feliz não é ponto de chegada. Ser feliz é caminhada. Ser feliz é o caminho. Ser feliz é a forma que nós podemos escolher para chegar ao ponto final, para chegar efetivamente ao objetivo da vida. Então, ser feliz não pode ser considerado um objetivo. Ser feliz é parte do caminho. A ciência da vida é ser feliz. A ciência da vida é encontrar a nossa felicidade, é caminhar com a felicidade ao nosso lado. Mas ser feliz é uma ação passiva. A sabedoria da vida é fazer alguém feliz, porque isso se reverte numa ação ativa, em alguma coisa ativa. Fazer alguém feliz. Porque fazer alguém feliz, a gente cumpre duas funções. A gente cumpre a função de ser feliz e a de fazer alguém feliz, porque todas as pessoas que fazem alguém feliz também são felizes. Também são felizes. Mas o grande segredo da vida, meus amigos, é não termos a obrigação de sermos felizes. Nós estamos vivendo em um mundo que ser feliz, demonstrar felicidade, expandir felicidade, é simplesmente uma obrigação de cada um de nós. Nós não temos outra opção, nós precisamos ser felizes e demonstrar felicidade. As redes sociais praticamente nos obrigam a isso. Nós vemos pessoas, muitas vezes sem posse, sem possibilidades, sem condições, investirem o pouco que ganham para estar em um ambiente bonito, para tirar foto, disfarçar os desafios que a vida lhe traz, para mostrar para os amigos que está feliz. E os amigos veem aquela foto e ficam também pensando, puxa, como fulana é feliz, como fulano é feliz. Olha que fotos lindas que ele postou na internet. A gente não sabe o que está acontecendo no coração dessas pessoas. E muitos de nós se decepcionam quando colocamos uma foto na rede social, temos um trabalho terrível para conseguir uma foto bem bonita, colocamos nas redes sociais e ninguém curte a foto. Hoje, se você quiser ofender uma pessoa, é só você ignorar a foto que ela postou na rede social. Se a pessoa faz uma postagem no WhatsApp e ninguém comenta, para ela aquilo é uma agressão. É um desprezo completamente total, como se a rede social fosse a essência da nossa vida. Como se a nossa vida fosse realmente, como disse Aristóteles, apenas um contínuo relacionamento. O relacionamento é fundamental, atende ao homem social. Mas nós não podemos pensar que a nossa vida é simplesmente mostrar felicidade. Porque existem coisas mais importantes na vida para nós fazermos. E isso foi dito por um filósofo canadense chamado Paul Bloom. Paul Bloom é um filósofo que escreveu alguns livros, dentre eles, ele escreveu em um deles, de sua autoria, que ele fala que existem coisas mais importantes do que ser feliz. E ele continua, todos querem ser felizes, mas eu prefiro ser bom a ser feliz. Demonstrar bondade é uma evidência de superioridade muito maior do que demonstrar felicidade, porque felicidade é um caminho, como já dissemos. Nós não podemos imaginar que ser feliz é o objetivo da nossa vida. Paul Bloom dizia que prefere ser bom do que ser feliz. E nós ficamos pensando, será que as pessoas que realmente fazem a diferença no mundo em que vivem tiveram tempo de se preocupar com a própria felicidade? Pegando assim algum exemplo aleatório, vamos imaginar o estadista Abraham Lincoln. Será que Abraham Lincoln teve tempo de pensar na sua felicidade? Enquanto que ele tinha que fazer duas coisas antagonicamente quase impossíveis. Ele tinha que libertar os escravos daquele sofrimento que já se prolongava por quase 3 séculos,
e tinha que manter unido o seu país. Uma coisa parecia descartar a outra, ele trabalhou a sua vida inteira para conseguir as duas coisas. Conseguiu as duas coisas e, como prêmio, foi assassinado dentro da sua própria casa. Imagina se um homem com uma trajetória de vida dessa, que deixou sua história marcada no mundo, tinha tempo para pensar na própria felicidade. A jovem Joana d'Arc, que desencarnou aos 18 anos depois de liderar, de conduzir o exército francês a uma brilhante vitória contra o opressor da época. Uma jovem que tinha o desafio de enfrentar não somente os ingleses e suas tropas muito mais bem preparadas, mas tinha que enfrentar a Igreja Católica, que a acusava de ser bruxa. E com 18 anos de idade ela conseguiu superar tudo isso. Será que nesses 18 anos Joana d'Arc teve tempo de pensar em tirar uma selfie ao lado dos generais para mandar nas suas redes sociais? E mostrar como ela estava feliz doando a sua vida pela libertação do seu país? Será que Madre Teresa de Calcutá, habitando os subúrbios de Calcutá, atrás daqueles prédios gigantescos, suntuosos e envidraçados que o dominador inglês construiu lá, mas que deixou na retaguarda a mais absoluta miséria que se pode imaginar? E era lá que Madre Teresa trabalhava. Será que ela tinha tempo de, em meio a tanta tristeza e a tanta miséria, pensar na sua própria felicidade? As pessoas que marcam o seu nome no mundo são felizes, mas não têm necessidade de demonstrar a sua felicidade. São felizes pelo que fizeram. Demonstrar a nossa felicidade não é um erro nosso. Pelo contrário, é um acerto. Precisamos mostrar que estamos felizes, porque assim demonstramos gratidão a Deus pela nossa existência. Demonstrar que estamos felizes, sim, mas não fazer disso o objetivo da nossa vida, porque nós temos coisas mais importantes para fazer, para realizar, do que simplesmente demonstrar a nossa felicidade. Allan Kardec, preocupado com essas coisas, lá na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, ele quis saber da espiritualidade maior o que precisa um homem para ser feliz. Quais são os elementos mais básicos que uma pessoa, um ser humano, precisa ter para ter, digamos assim, o mínimo para ser feliz? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os seres humanos? Porque para uns, dizia Kardec, a felicidade depende de uma coisa, para outros depende de outra. E é como se ele perguntasse, de que eu preciso, basicamente, para ser feliz? E os espíritos deram uma resposta icônica, uma resposta completa, e que, por outro lado, pareceu ser uma resposta assim que respondia muito pouca coisa, porque eles deixavam a resposta efetivamente para nós. Eles responderam singelamente. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Com essa resposta, Kardec deixou para nós pensarmos o que é basilar para nós conquistarmos a nossa própria felicidade. Para eu ser feliz nesse mundo, eu preciso simplesmente da posse do necessário. Mas qual é o meu necessário? Será que ele é igual ao seu? Quem vai traçar o básico de necessário para eu ser feliz serei eu. Portanto, eu colocarei nas minhas mãos o necessário para que eu seja feliz. Abstraindo-se, obviamente, das necessidades mais básicas, quanto alimentação, quanto moradia, quanto proteção e saúde, tudo o resto, quem vai definir se eu preciso ou não daquilo para ser feliz, sou eu. Por isso que nós dissemos que os espíritos não responderam claramente a essa pergunta. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E o que eu preciso ter para ter a minha consciência tranquila? Também serei eu que vou definir. Tem pessoas que pensam o seguinte, elas agem, vivem da seguinte forma: bem, eu vivo a minha vida aqui na minha casa, nunca fiz mal a ninguém, não matei, não roubei, então eu tenho a minha consciência tranquila e eu sou muito feliz. Tudo bem. Outras pessoas já imaginam que se elas não fizerem o superlativo pelo bem da humanidade, elas jamais serão felizes, porque a consciência delas está num nível, num patamar muito superior, muito mais elevado. Então, até mesmo pelo ponto de vista moral, sou eu que vou determinar o que eu devo fazer
para atingir a minha felicidade moral. Porque a fé no futuro não é apanágio de cada pessoa, de todo mundo. É permitida a todos nós, mas nem todos nós conquistam. Muitos de nós não conseguimos sequer conquistar a fé no futuro. Mas saber o que eu preciso da vida para ser feliz, isso nós sabemos. E isso está em nossas mãos. Porque até mesmo a saúde e a condição plena de vida, algumas pessoas dispensam para serem felizes. Só para lembrar rapidamente, vamos citar o caso de Jerônimo Mendonça, que passou a maioria de sua vida deitado em uma cama ortopédica, sem a mínima condição de saúde, sem a mínima condição física. E era um dos homens mais felizes que nós já tivemos o prazer de conhecer, ainda que virtualmente, sem conhecê-lo pessoalmente. Tantos são assim, porque eles fazem a própria opção de serem felizes. Porque a felicidade, como já dissemos, é um caminho para a nossa realização. É por isso que um cantor, um compositor americano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, chamado Bob Dylan, ele escreveu uma de suas canções: atrás de cada rosto bonito, houve um tipo de dor. Atrás de cada rosto feliz, existe sempre uma história de dor. Porque nós ainda estamos num mundo de expiações e provas. A dor ainda existe. Quando estivermos na plenitude da regeneração, a dor ainda vai existir em nosso planeta. Nós não podemos imaginar que a nossa vida é um espalhar constante de fartura, de bonança e de felicidade. E precisamos identificar no rosto das pessoas essa dor escondida que nós, muitas vezes, não somos capazes de perceber. E aí, essas pessoas se deixam levar pelo excesso de tristeza e fazem aquilo que nós entendemos que não faz sentido com relação à vida. Allan Kardec, na pergunta 953 do Livro dos Espíritos, diz que quando ele faz a pergunta aos espíritos, quando a pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar em alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? E os espíritos sinteticamente respondem: é sempre culpado aquele que não aguarda o tempo que Deus lhe marcou para a existência. Nós somos culpados quando apressamos as coisas que devem seguir o seu curso. E não há justificativa para a ação do autocídio. Mas também não há justificativa para nós percebermos que pessoas estão tristes, precisando da nossa ajuda e ignorarmos. Sermos negligentes com relação à dor do outro só porque ela está escondida em algumas situações. Passarmos sem atuarmos diante daquela história de dor que existe por trás daquele rosto feliz. É necessário buscarmos das pessoas, sem invadir a sua privacidade, a necessidade de cada um, porque cada um sabe da dor que carrega dentro de si. Cada um sabe dos sofrimentos que transporta. É imperioso que nós ajudemos essas pessoas a identificar essa dor que está nelas. A nossa vida se extingue de duas maneiras diferentes e distintas. Duas maneiras apenas. A primeira é pela extinção do fluido vital. Quando o fluido vital acaba, quando ele não tem forças mais para atuar naquela matéria organizada, aquela matéria começa a desestruturar e aquele ser morre. É a morte natural que nós chamamos, aquela que vem pela velhice, pelo enfraquecer dos órgãos do corpo como um todo, e o fluido vital começa também a se enfraquecer e existe a degeneração da pessoa. Ou então por doenças, às vezes a pessoa é jovem, mas o fluido vital não tem tônus mais para manter aquele ser vivo. E a pessoa morre. Ou também pela degeneração orgânica. Muitas vezes vários órgãos se enfraquecem porque o fluido vital não consegue mais atuar nele, não consegue mais atuar sobre aquela pessoa. E a pessoa simplesmente morre por um caso natural. Mas também existem as mortes provocadas, sejam elas provocadas de forma natural, por um acidente, por uma catástrofe, ou provocadas propositadamente por nós. E aí nós temos os traumatismos. Muitas vezes aquele ser ainda tem uma quantia de fluido vital grande,
para uma existência ainda longa, mas um traumatismo pode promover a parada de um órgão que vai fazer com que ela desencarne. Quando ela cai de um prédio, por exemplo, quando é atropelada por um carro, esse traumatismo provoca um impedimento de funcionamento de um órgão, porque aquele órgão se desestrutura. E o fluido vital não consegue mais agir sobre ele, porque ele se desestruturou. E a pessoa vem a falecer, mesmo ainda tendo suprimento de fluido vital. Ou então é quando entra no organismo algum elemento estranho, que pode ser químico ou físico. Pode ser uma lâmina, pode ser um projétil, pode ser um produto químico, um veneno. Ou quando existe carência de nutrição, que pode ser de água, de ar, de alimento, de vitaminas. Isso faz com que os órgãos se degenerem, se desestruturem e o fluido vital não consegue mais agir sobre ele, porque aquela matéria não está mais adequadamente estruturada e organizada para a ação do fluido vital. Bem, falamos até agora do que é a vida. Vamos falar então qual é o objetivo da vida. Demoramos a falar sobre o objetivo da vida, sobre o sentido da vida, sobre a função da nossa vida, porque essa pergunta já foi respondida por Jesus e também no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 48 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o sentido da encarnação dos espíritos? E aí, os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Deus impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Esse é o grande fim da vida, é a grande finalidade da vida. Chegarmos à perfeição. Allan Kardec nos trouxe um modelo de evolução que somente o Espiritismo é capaz de compreender e dar sentido a ele. Não faz muito sentido nós pensarmos em sermos perfeitos em uma única existência. Então, essa resposta dos Espíritos é muito clara. Mas Jesus, 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, já havia respondido essa pergunta, nos ordenando: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então, o sentido da vida, a função da vida, o objetivo da nossa vida, nada mais é do que caminhar em direção à nossa perfeição. Esse é o sentido da nossa vida. Sendo felizes, se possível, fazendo tudo o que for necessário e possível para espalharmos a felicidade por onde passarmos, para deixarmos um histórico, um legado de felicidade, de alegria, de criação superior, mas com o objetivo final de sermos perfeitos. O objetivo de cada uma das nossas etapas reencarnatórias é subir um degrau ou mais degraus em direção à nossa evolução, porque somente quando já atingirmos o topo dessa escada fictícia, ou seja, atingindo a primeira ordem dos espíritos, como nos ensinou Kardec na pergunta 100 em diante do Livro dos Espíritos, é que nós estaremos atingindo o objetivo da nossa vida. Até lá, a nossa vida é trajetória. A nossa felicidade é trajetória. A prática da caridade, o estudo do Espiritismo, a prática do perdão, tudo isso é caminho para nós chegarmos à perfeição que Kardec, os Espíritos explicaram por meio de Kardec, e que Jesus já havia nos dito bastante tempo antes. E isso está espalhado por toda parte. Por exemplo, lá no livro Justiça e Progresso, do benfeitor que dá nome a essa casa, Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, o homem que esteve mais próximo de Kardec enquanto na sua existência. Leon Denis escreveu nesse livro, lá no capítulo 6, que o propósito da vida é o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser. Diz ele, sendo o propósito da vida o aperfeiçoamento, ou seja, a transformação em perfeição intelectual e moral, porque nós evoluímos em duas asas, a asa intelectual e a asa moral, como nos fez essa figura belíssima o benfeitor Emmanuel. Nós progredimos intelectual e moralmente. E o objetivo da vida, Leon Denis já deixou claro para nós, é
o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser humano. Sobre a lápide do túmulo de Kardec, foi escrita uma frase que também retrata esse axioma do Espiritismo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. E essa lei nós não temos como fugir dela, porque Jesus foi imperativo quando ele disse: sede perfeitos. Ele não nos deu opção. Ele não nos disse: sejam perfeitos. Não, ele disse: sede. Ele mandou que nós fôssemos perfeitos. Não há outro caminho. Nós não temos opção. E o nosso livre-arbítrio como é que fica? O nosso livre-arbítrio fica até o ponto em que nós continuemos em condições de caminhar em direção à perfeição. Porque se nós começarmos a caminhar em sentido contrário à nossa perfeição, se nós tentarmos fazer isso, nós seremos impedidos pelos espíritos. E muitas vezes, quando ficamos estagnados, estacionados durante um longo tempo no mesmo degrau, os espíritos recolhem temporariamente o nosso livre-arbítrio e nos impõem trajetórias reencarnatórias que vão nos obrigar a caminhar, ainda que lentamente. Muitas vezes sob a égide dura do sofrimento físico e moral. Mas nós precisamos continuar evoluindo. Nós vamos evoluir. E não há outro meio de nós conduzirmos a nossa vida. Trazendo mais um benfeitor que afirmou a mesma coisa, Emmanuel, trazendo a sua palavra por meio da escrita do Chico Xavier, nos diz no livro Pai Nosso que aperfeiçoemo-nos, nos fazendo um convite. Emmanuel nos convida: aperfeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo da nossa iluminação interior. Emmanuel traduziu a nossa evolução, o nosso degrau evolutivo, como uma iluminação interior, porque é necessário conquistar a nossa iluminação interior para conquistar também a nossa subida degraus acima nessa escadinha. É fundamental conquistarmos essa iluminação. E isso traz sustos, traz espanto a muitos espíritas desencarnados. Frederico Figner, não sei se vocês conhecem, escreveu um livro pelo Chico Xavier e assinou com o nome de Irmão Jacó. O nome desse livro é Voltei. Frederico Figner foi um homem que trabalhou muito nas lides espíritas, foi muito amigo de Chico Xavier, praticou muito a caridade, divulgou o espiritismo em todas as suas formas. Ele era tchecoslovaco, mudou para os Estados Unidos, conheceu Thomas Edison, depois migrou para o Brasil e fundou aqui a primeira fábrica de fonógrafos e depois a primeira fábrica de discos, aqueles discos redondos, grandes, pretos, feitos de carnaúba, 78 rotações por minuto. Foi ele que trouxe isso para o Brasil. Era muito rico e muito ligado ao espiritismo. Participava assiduamente de reuniões mediúnicas, ajudando os espíritos a se encontrarem no plano espiritual. Mas vejam qual foi a sua surpresa quando ele chegou no plano espiritual e se viu apagado, sem brilho. E ele narra nesse livro: assombrado, vi-me em uma duplicata. Eu, que tantas vezes exortara os desencarnados a contemplarem os seus despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Ou seja, ele estava amargurado de ver o seu corpo físico se degenerando e não conseguia sequer se manter em pé no plano espiritual. Tamanho eram os ganhos, as conquistas dele na trajetória benéfica aqui na Terra, tamanho foram os seus créditos aqui na Terra por todo o bem que ele praticou, que quem veio recebê-lo às portas do túmulo foi ninguém mais, ninguém menos do que Bezerra de Menezes e sua comitiva. Tamanho eram os seus méritos, mas ele em si conquistou pouco para as condições que ele teve, segundo a própria avaliação dele. Por isso, ele tinha limitações no plano espiritual com relação à sua luz interior. E ele se engasturava ainda mais porque ele via sua filha que desencarnou jovem, que não participava assiduamente de nenhuma religião, e essa filha dele tinha um brilho muito maior do que o dele.
porque ela sim havia se modificado profundamente em sua última encarnação. É muito perigoso para nós, principalmente espíritas, desencarnarmos sem termos a convicção de que nós melhoramos, de que nós crescemos e de que nós evoluímos, porque senão chegaremos lá, em algumas situações, cheios de méritos, como Frederico Figner, como o irmão Jacó, mas sem brilho, porque pouco evoluímos nessa encarnação. O que nós precisamos aqui, meus irmãos, é viver. Viver sem ter a vergonha de sermos felizes, mas também sem termos a obrigação de sermos felizes. Mas sermos felizes dentro do possível para expandir essa felicidade. Como diz o poeta Gonzaguinha, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E para isso só existe um caminho. Jesus é o único caminho, porque ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A nossa evolução moral, a nossa conquista interior, a nossa luz interior, o nosso brilho interior só vai ser conquistado pela prática da caridade em toda a sua expressão, porque é por meio da caridade que nós vamos atingir a nossa iluminação interior, no dizer de Emmanuel. Seguindo a Jesus, porque nos afirmou que veio para que todos nós tivéssemos vida, e tivéssemos vida em abundância. Vamos buscar atingir essa nossa iluminação interior, galgar os degraus necessários para o nosso crescimento evolutivo e procurar cada vez mais servir em nome de Jesus, porque o caminho do crescimento espiritual passa pelo serviço, passa pela prática da caridade, passa pelo perdão e passa principalmente pela modificação dos nossos maus hábitos, pela retificação das nossas tendências inferiores, pela retificação, pela corrigenda das nossas más inclinações. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que Ele permita que nós continuemos trabalhando e servindo sempre em seu nome. Que Ele continue sempre conosco, nos fortalecendo nesse caminho. Muita paz para todos nós. Obrigado aos amigos do Leão. Que Jesus continue conosco.